Estamos aqui mais um dia para meditar a Filoteia de São Francisco de Sales. Estamos aqui já na segunda parte, no capítulo 13. Então, ontem nós falamos do retiro espiritual, né? Que não é aquele retiro que você vai passar um dia fora, mas aquele retiro de durante o dia você buscar um refúgio espiritual, ou seja, refugiar-se na solidão do seu coração, mesmo em meio aos afazeres, mesmo em meio às coisas que você tem que resolver. Peço desculpa se vazar som aqui da rua, mas era o único lugar hoje que eu tinha para gravar. Tá? Então ele fala, né? Retiramos-nos para junto de Deus, porque aspiramos a Ele e aspiramos a Ele para nos retirarmos. De modo que a aspiração a Deus e o retiro espiritual ajudam-se e corroboram-se reciprocamente, e ambos procedem e nascem de bons pensamentos. Então ele fala assim, olha, a gente está aqui buscando se retirar em Deus, porque nós aspiramos, nós queremos Deus. E nós queremos Deus quando nós nos retiramos. E ele fala então que a gente precisa aspirar Deus, a gente precisa querer Deus, a gente precisa buscar Deus. E ele fala que a gente precisa fazer isso com breves, mas ardentes suspiros do nosso coração. Então ele fala exatamente isso, olha, né, exercita todos os movimentos do teu coração para conceber amor de Deus e excitar em ti uma terna e apaixonada afeição por esse divino esposo. E ele vai dar aquele exemplo, né? Eu tinha falado para vocês, já disse algumas vezes, né? E ele fala exatamente disso, né? Que os enamorados de um amor humano e natural quase sempre têm os seus pensamentos concentrados na pessoa amada. Eu falo assim, os que amam a Deus não podem deixar de pensar nele, de respirar por ele, de aspirar a ele, de falar nele, e quereriam, se fosse possível, gravar no peito todas as pessoas do mundo o santo e o sagrado nome de Jesus. Então ele dá exatamente esse exemplo. Nós não estamos aqui falando de tão de afazeres, de encher o dia de coisas. Nós estamos falando aqui de encher o nosso dia de amor, de devoção. Então ele fala que uma das formas são através das orações jaculatórias, né, das pequenas orações que você vai fazendo durante o dia, e ele vai dizendo assim, né? Quando você vai usando essas jaculatórias, o seu dia vai ficando perfumado do suavíssimo odor das suas perfeições. E ele fala, isso não atrapalha o seu dia. Nem o retiro espiritual e nem essas pequenas e breves orações atrapalham o seu dia. Porque assim, você vai fazer o retiro espiritual e essas breves orações no meio dos seus afazeres. Você não vai tirar um tempo para fazer isso, você vai fazer no meio dos seus afazeres. Mas ele diz que isso não prejudica as coisas que você está fazendo. Ele fala assim, não, pelo contrário, você vai fazer essas coisas ainda melhor. É porque você está botando uma intenção espiritual nas coisas que você faz. É como que aquela pessoa que toma um copo d'água e me sinto revigorado, toma aquele cafezinho e me sinto renovado, com forças novas. Pode parecer perder tempo do meu trabalho quando eu paro para tomar um cafezinho, mas eu volto com a cabeça melhor, eu volto rendendo melhor, eu volto mais disposto. Da mesma forma, essas pequenas paradas que a gente faz para a vida espiritual, no nosso coração, sem exibicionismo, sem caricaturas, não é nada, isso nos revigora para colocarmos em prática aquilo que nós queremos viver com Deus, né? Ou seja, para a gente trabalhar melhor. Então ele fala assim, não te prendas a nenhuma sorte de palavras e digas de coração ou de boca as que no momento te sugeriram o amor. Então ele fala que as jaculatórias, você não precisa ficar tipo, Jesus, um humilde coração, fazer o nosso coração semelhante ao vosso. Se vier a aspiração do seu coração de rezar a sua oração, maravilha. Às vezes no momento de ira te vem isso, mas ele fala assim, não fica tentando decorar orações para repetir. Deixa Deus te inspirar. Pode ser que ele te inspire uma oração, uma jaculatória que já existe. Mas pode ser que ele fala, você vai de repente vem um salmo. Né? Estava até vendo o exemplo de João Paulo II, né, novamente, né, com o cardeal dele falando que uma vez ele estava num palco assim, sendo muito, muito, muito aplaudido e todo mundo gritando o nome dele. E o cardeal, né, que hoje cardeal, mas que era o secretário dele, ele estava ali perto e ele só ouvia João Paulo sussurrando assim, e a ele toda a honra, toda a glória, né, e recitando um trecho da palavra que dizia nesse sentido. E não a mim, mas a ele toda a glória. Ele estava fazendo uma jaculatória que veio no coração dele naquela hora.
A ele seja dada toda a glória, não a mim, mas a ele seja dada toda a glória. Então ele rezou ali, que brotou no coração dele. Então, o coração apaixonado, ele deve sempre buscar alimentar e focar seus pensamentos na direção do Senhor. Então, assim, ele vai dizer aqui também que além das jaculatórias nós temos que alimentar os bons pensamentos. E ele vai dizer: tudo que há no mundo lhes fala uma linguagem, não fala numa linguagem muda, mas muito inteligível em favor do seu amor. Então, aquele que tem um coração apaixonado por Deus, aquele que ama a devoção, ele tudo vai falar para ele de Deus. Tudo vai virar para ele uma ocasião dele pensar em Deus. E aqui ele começa a contar várias causas, né? São Francisco de Sales foi bem generoso nesse capítulo, que ele é maior do que os outros capítulos usuais do livro aqui, que ele cita várias histórias. Eu não vou ler todas, vou deixar para você ler aí no livro, mas eu vou mencionar algumas. Então ele vai falar, por exemplo, que São Gregório de Nazianzo, São Gregório Nazianzeno, desculpa, considerava como as ondas, ele é um padre do início da igreja, né? A gente vai estudar ele na patrística. O São Gregório de Nazianzeno, ele, né, um dia ele estava olhando as ondas do mar, assim, na praia, indo e vindo, e ela levava concha, búzios, algas, ia e voltava, né? E via também que ali tinham pedras, rochas na beira da praia. Só que ele via que essas conchas, essas pequenas coisas, elas eram trazidas pela água, mas elas eram levadas de volta. Mas as rochas permaneciam firmes no chão. Observando uma cena usual, você pode ir à praia, você pode estar vendo essa cena acontecendo, você pode estar ali olhando alguma coisa acontecendo. São Gregório estava olhando e daquele olhar ele começou a meditar. E ele falou assim: nossa, como as almas corajosas são essas que ficam firmes como as rochas, né? Enquanto aquelas covardes, as outras fracas, são semelhantes a essas conchas que vêm e vão ao sabor das ondas. Mas aqueles que, né, são corajosas, que estão fincadas em Deus, elas permanecem firmes ali na praia e não são arrastadas pelas ondas, pelas tempestades. E era exatamente, ele estava vivendo um momento de muita dificuldade, né, sendo muito perseguido, né, naquele momento na vida da igreja, e ele se mantendo de pé. E ele começou a pensar exatamente nisso e começou a rezar. E isso abriu a porta para ele começar a rezar, né? Um salmo de Davi aqui: ó Senhor, salvai-me, porque as águas penetram até a minha alma. Ó Senhor, livrai-me do profundo das águas, porque fui arrebatado para o alto mar e a tempestade submergiu-me. Então, você vai vendo, poxa, uma cena cotidiana abre tamanha reflexão para aquele que ama Deus. Ele vai citando outros também, né? Ele falou que estava com São Fulgêncio, bispo de Ruspa, estava numa assembleia geral da nobreza, e quando ele estava olhando, nossa, que salão lindo, repleto, cheio de festa, cheio de alegria, tantas coisas gostosas, e ele fala: nossa, se aqui, que é humano, que é mundano, é tão formoso e encantador, imagine como é a Jerusalém Celeste. E ele começou. E aqui ele vai citando várias histórias, e eu lembro que eu vi esses dias um vídeo, acho que foi na eleição do Bento XVI, se eu não me engano, e tinha um cardeal que estava na janela, assim, da varanda, e o Bento XVI sendo aplaudido, ele ficava olhando para o horizonte, compenetrado, assim, profundamente meditando. Você via nitidamente que ele estava ali, mas não estava ali totalmente. Depois ele volta, olha para o Papa e tal, e ele falou assim: o que você perguntaram para ele o que você estava pensando? Ele falou: não, eu estava olhando daqui para o Coliseu ou para os Circos Máximos, não sei qual que é a que dá visão ali. Eu estava olhando e lembrando, né, quantos cristãos foram mortos ali pelo imperador romano, por perseguição do imperador romano. Os imperadores romanos construíram tudo aquilo, construíram tanta coisa. Mas hoje não há mais Império Romano. Hoje não tem mais, né, o imperador, não tem mais Roma, né, o Império Romano em si não tem mais imperador. Mas aqueles que estavam sendo perseguidos, aqueles que estavam sendo mortos ali, a igreja que estava sendo perseguida, estava sendo morta ali, continua viva. E o Papa, mais uma vez o Papa está sendo escolhido e aquelas pessoas estão ali. Olha que reflexão que ele teve sobre o tamanho da igreja. Ele louva a Deus e abre uma reflexão espiritual.
o quanto aquela situação falou para ele, cara, já passou 2000 anos que aquelas pessoas foram mortas e não tem mais imperador romano, mas o Papa ainda continua aqui. E aí ele vai seguindo com várias histórias, né, de santos que a gente poderia ver, de boas meditações. Mas ele fala, né, uma alma devota pode estar olhando para o céu com as estrelas e ficar pensando, caramba, olha que céu maravilhoso, como Deus deve ser grandioso, como esse céu é extenso e como eu vou estar acima desse céu quando eu estiver com o Senhor na eternidade. Quando eu vejo um rio a correr, eu falo, nossa, minha vida é esse rio que corre para o mar, que não cansa de correr para o mar. E aí ele vai citando muitas e muitas outras inspirações, e ele vai falando assim, aqui tens, Filoteia, como se tiram bons pensamentos e santas aspirações do que se apresenta na variedade desta vida mortal. E ele vai citar mais uma vez, né, São Gregório de Nazianzeno, e fala, eu habituei-me a referir-me a todas as coisas ao meu proveito espiritual. Então ele fala, eu uso tudo o que acontece na minha vida para o meu proveito espiritual. E aí São Francisco de Sales conclui, neste exercício de retiro espiritual e das orações ejaculatórias, que se firma a grande obra da devoção. Pode suprir a falta de todas as outras orações, mas a falta dele quase sempre não pode ser compensada por nenhum outro meio, ou seja, porque ele, na verdade, ele enche o seu dia de amor, né, de devoção. Olha lá. Sem essa vida de devoção, esses bons pensamentos, esses retiros espirituais, essas jaculatórias, ele falou, repouso é ociosidade. Ou seja, o repouso perde a graça, porque se você repousa e esquece de Deus, o trabalho não passa de um embaraço. Se você trabalha e esquece de Deus quando você está trabalhando, ele fala, não, viver essa vida de devoção, esses pensamentos, essas jaculatórias, esses retiros espirituais, ele dá sentido a tudo que você está fazendo. Eu falei, por isso te peço encarecidamente que abraços de todo o coração, sem jamais te arredares dele. Muito bom, meus caros. É isso, vamos seguindo aí nesse caminho de crescimento no amor de Deus. Até amanhã. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.